Boa tarde, sejam bem-vindos à live Carreira em TD Como Começar. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês de 16 anos de atuação na área de treinamento e desenvolvimento. Como eu comecei, quais os desafios que tem o iniciante nessa carreira e o caminho que eu trilhei até chegar a esses 16 anos. A minha história foi muito legal, eu digo sempre que eu sou uma pessoa e uma profissional que foi privilegiada pela vida e por Deus, porque eu acredito que tudo que nós temos, que nós somos, vem de Deus. E eu me recordo que quando eu me matriculei na faculdade de psicologia, eu estava cursando o primeiro período, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em uma grande corporação aqui em Manaus. E a minha sorte grande, tirei a sorte grande, é que eu fui atuar com a minha primeira experiência na área de treinamento e desenvolvimento, sob a coordenação de uma psicóloga que eu acho fantástico, que me ensinou tudo que é básico do que eu sei. É claro que à medida do tempo, a minha experiência, estudar, se desenvolver, me trouxe mais consolidado, o meu conhecimento. Mas essa profissional me ajudou muito e eu gostei muito dessa experiência. O grande ganho da área de treinamento e desenvolvimento é que você fica um profissional sempre atualizado naquilo que está acontecendo no mercado. E essa área me possibilitou isso. Eu adoro estudar e a área de treinamento é uma área que o profissional precisa gostar de estudar. Então foi maravilhoso, foi um desafio lindo e que eu amo fazer até os dias de hoje. Uma pergunta que os profissionais sempre me fazem é: Nívia, qual a formação que é necessária para uma pessoa atuar na área de treinamento? Uma coisa que eu gosto muito na área de treinamento é que é uma área muito aberta, é uma área que não tem limites, é uma área que possibilita profissionais de diversas formações atuarem. E é isso que faz o aprendizado dentro de uma organização ter sucesso. Então, as graduações, geralmente, as formações que as pessoas geralmente atuam na área de treinamento engenharia, administração, psicologia, pedagogia, serviço social, enfim, são diversas áreas. Eu estou falando aqui apenas algumas das áreas que eu costumo ver dentro desse cenário corporativo e que eu já tive experiência de trabalhar com profissionais com essas formações. E garanto a vocês, não há diferença. O que diferencia um profissional de treinamento e desenvolvimento, o que faz ele ser diferente, é ele sempre estudar e ele estar sempre se mantendo atualizado no mercado. É isso que faz o profissional de treinamento ser diferente. A graduação, ela é um fator muito importante, porque ter uma pessoa com graduação já faz com que a pessoa tenha ali uma capacidade cognitiva importante para quem vai gerenciar processos de treinamento e desenvolvimento. Mas isso não é um fator determinante. Por isso que essa área, ela dá abertura para profissionais de diversos segmentos atuarem. Então, seja você um engenheiro, um psicólogo, um pedagogo, um serviço social, um gestor de RH, independente de qual seja a sua formação. Se você realmente decidir atuar na área de treinamento e desenvolvimento, basta que você se dedique a estudar os conceitos da área, as rotinas da área, e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Um cenário que eu tenho observado muito no mercado são aqueles profissionais que caem de paraquedas dentro da área de treinamento e desenvolvimento. E aí, o que fazer nesse momento? O que eu vou fazer com aquilo que eu não sei conduzir? Então, a primeira coisa, o ponto de partida para você que está iniciando nessa área é entender o que a área já tem de importante. Então, a empresa é certificada, a empresa tem uma rotina, um planejamento de treinamento que ocorre anualmente. Como é que são feitos os levantamentos de necessidade de treinamento? Da onde são avaliadas as necessidades? Então, o primeiro passo que o profissional de treinamento e desenvolvimento precisa fazer é um diagnóstico do cenário atual da área de treinamento. E com essas informações, ele vai poder fazer um planejamento efetivo para poder atuar dentro da área de treinamento. Sempre entendendo que a área de treinamento
ela tem uma relação com os demais subprocessos de RH. Então, ela tem o início, o meio e o fim. E é muito importante que o profissional de treinamento ele não seja uma pessoa cristalizada, mas que ele seja alguém capaz de entender o que impacta cada subprocesso de RH dentro da área de treinamento e vice-versa. Então é muito importante isso, você ter essa noção. Então eu caí de paraquedas, vou ficar desesperado, não sei o que fazer. Primeira coisa, entender o diagnóstico. E segundo, entender que impactos os demais subprocessos de RH podem incorrer, né, na área de treinamento e desenvolvimento. E vice-versa, que impactos que a área de treinamento pode fazer que vão também impactar os demais processos. E isso é fundamental. É muito necessário que o profissional de TI dele tenha essa visão holística, que ele entenda que ele não está ali isolado, mas que ele é um profissional completamente estratégico. E aí, Nívia, quais são os ganhos de você atuar na área de treinamento e desenvolvimento? Muito importante. Hoje, a área de treinamento e desenvolvimento é uma das áreas que estão mais valorizadas no mercado. Quais são os cargos que comumente a gente percebe que os profissionais de treinamento são contratados? Assistente de treinamento e desenvolvimento, analista de treinamento e desenvolvimento, júnior, pleno, sênior, especialista em treinamento e desenvolvimento. Mais um cargo que eu acredito que está assim muito afinado com a realidade da área de treinamento e desenvolvimento é o cargo de analista de desenvolvimento organizacional. Eu gosto muito desse cargo porque eu acredito que esse cargo ele descreve exatamente o papel daquele profissional dentro da organização. É muito mais do que viabilizar treinamentos, é pensar de maneira no desenvolvimento geral do ser humano que está inserido naquela organização. Então você pode fazer uma carreira muito boa na área de treinamento e desenvolvimento, sendo um analista de treinamento e desenvolvimento, júnior, pleno, sênior, um coordenador de treinamento e desenvolvimento, enfim, um gerente de desenvolvimento humano. Então, há muitas possibilidades. Hoje, esse profissional está tão valorizado que a última pesquisa que eu fiz de cargos e salários para essa vaga está pagando inicialmente para o analista júnior em desenvolvimento humano organizacional, que compete essas duas áreas, não só a parte de treinamento e desenvolvimento, quanto também a parte de desenvolvimento mesmo em si, uma média de R$4.000 para quem está iniciando. Por que será que o mercado está pagando tão bem para quem está iniciando? Porque essa área, gente, se tornou uma área extremamente estratégica. Esse profissional que está inserido na organização, ele precisa ajudar a organização a enxergar o seu futuro lá na frente. Fazendo o quê? Desenvolvendo os profissionais, tornando-os mais competentes para estarem desenvolvendo suas atividades na organização e, com isso, impactando os resultados da empresa. Então, é um papel fundamental. E o profissional de treinamento e desenvolvimento, ele tem que estar inserido nas áreas. Ele não pode ser uma pessoa que fique ali burocraticamente fazendo um plano de treinamento. Isso tudo é necessário, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas ele precisa estar envolvido nas áreas. Ele precisa conhecer profundamente os processos de cada área. Deve acompanhar os profissionais, deve conversar muito com as lideranças. Nosso papel ele é muito estratégico, então é uma área que a gente tem muito contato com as lideranças da organização. Geralmente os profissionais me perguntam, Nívia, o que fazer para atuar na área de treinamento e desenvolvimento? Como eu posso começar? A primeira coisa que eu sempre reforço para todas aquelas pessoas que estão iniciando é pensar no conceito da palavra competência. Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, para qualquer cenário, não só para a área de treinamento, mas para qualquer formação, para qualquer área que você deseja atuar e que você não tenha esse conhecimento, você precisa primeiramente consolidar esse conhecimento, encher o seu copinho de conhecimento. E como que eu posso fazer isso de maneira prática? Primeiro, é aprendendo como funciona o fluxo do processo de treinamento e desenvolvimento. Quais são os outros conhecimentos que são necessários para isso? Vou falar baseado na minha experiência. Conhecer sobre o sistema de gestão integrado, então as ISOs, porque isso impacta muito na área de treinamento e desenvolvimento, nas nossas rotinas. Depois, trocar experiências com profissionais que já atuam na área.
perguntar lá como que é aquela estrutura naquele processo, como que eles elaboram um plano de treinamento, como eles elaboram, como é que eles levantam as necessidades de treinamento e entender isso na prática como funciona. Então, é encher o seu copo de conhecimento, buscar cursos e formações na área já é um bom começo, porque lá você vai estar interagindo com outros profissionais que atuam também nessa área. E, além disso, buscar algumas habilidades que eu vou falar, mas conhecimento teórico é muito importante para que você possa desenvolver o segundo passo da competência, que é a habilidade, que é exatamente isso, essa conversa com profissionais, com tudo isso. Então, é o primeiro passo, não tem como a gente fugir disso. O profissional de treinamento, ele tem que ser aquela pessoa que gosta de estudar. E buscar conhecimento é fundamental nessa área. Então, nós temos que fazer a lição de casa. Buscar conhecimento, buscar as nossas habilidades e ter atitude para colocar isso em prática. Geralmente as pessoas também me perguntam qual é a estrutura da área de treinamento e desenvolvimento. Eu vou trazer aqui uma avaliação um pouco crítica do cenário atual e também vou trazer o melhor mundo para a área de treinamento e desenvolvimento. Geralmente a área de treinamento e desenvolvimento, ela é uma área independente. Então geralmente nós chamamos ali área de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, então a área de treinamento e desenvolvimento, geralmente é uma área independente, né, que tem uma coordenação independente para tomar decisões baseadas no desenvolvimento humano organizacional. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de todas as empresas. O fato, o que acontece hoje, principalmente nas pequenas empresas? Acontece que hoje, essa área de treinamento e desenvolvimento, na maioria das vezes, ela está atrelada à área de departamento pessoal. E isso acaba comprometendo muito o trabalho da área de treinamento e desenvolvimento. Por quê, gente? Porque a área de departamento pessoal é uma área muito burocrática. É uma área que trabalha com legislação, que trabalha com diversos processos que muitas vezes inibem a criatividade da área de treinamento e desenvolvimento, que não só é a responsável por planejar e elaborar e viabilizar toda as rotinas de aprendizagem da organização, mas principalmente em criar projetos de desenvolvimento humano, que vão além disso, gente. É o programa de gestão de clima, avaliação de desempenho, programa de gestão de carreira, tudo isso faz parte da área de treinamento e desenvolvimento. E muitas vezes os profissionais dessa área são tolhidos pelo fato de que eles não têm a autonomia de decidir esses processos sozinhos. E aí que a gente perde quando a gente está subordinado a uma área de departamento pessoal, porque muitas vezes a liderança daquela área ela está muito mais focada em processos trabalhistas, em tudo isso, do que necessariamente no desenvolvimento humano da organização. Então, os nossos projetos eles acabam ficando esquecidos ou então demorando para ser colocados em práticas. Então, o profissional ele precisa ter muita habilidade, muita paciência para poder contornar isso quando ele está subordinado a uma gerência de um departamento pessoal. O melhor do mundo seria que realmente a área de treinamento e desenvolvimento fosse uma área à parte dentro da estrutura e que essa área tivesse um coordenador e um gerente que respondesse interinamente por essa área, porque isso viabilizaria a capacidade desses profissionais de ousarem na sua criatividade e implantarem processos muito mais consolidados, trazendo para a área de treinamento mais investimentos em profissionais, inclusive em treinamento e em qualificação. E principalmente trazendo para a empresa todas as novidades necessárias para o desenvolvimento humano dentro da organização. Existem algumas características que são muito importantes para esse profissional de T&D. Então, quando você decidir atuar nessa área, é importante que você faça uma autoavaliação e identifique que competências muito boas você tem hoje e quais competências você precisa melhorar. Mas hoje aqui eu estou para falar das competências que são essenciais para esse profissional de T&D. E eu anotei algumas aqui que eu quero comentar com vocês. Ser um intraempreendedor. O que significa isso? Esse profissional deve procurar desenvolver soluções e projetos pensando sempre no desenvolvimento e capacitação do grupo. Então, esse profissional ele tem que estar sempre antenado no que está acontecendo no mercado e criar projetos baseados na realidade da empresa.
nas minhas últimas lives eu venho falando muito sobre essa questão do modismo no RH. Eu não preciso copiar uma prática de uma outra organização que não vai funcionar na minha empresa, na realidade da minha empresa. Então, ser um profissional antenado no mercado, estudar aquelas práticas e ver o que funciona na sua empresa é uma competência muito importante. Outra competência que também nós vamos falar aqui é ousadia. Estimular as pessoas a crescerem e a se desenvolverem e estar envolvido com a tecnologia. Então, gente, eu venho há alguns anos tentando na empresa que eu estou atualmente trazer a tecnologia para os nossos processos de treinamento e desenvolvimento. Então, isso vem acontecendo aos poucos, mas ainda no cenário brasileiro as pessoas ainda não estão acostumadas com isso. Então, ainda é muito pejorativo, às vezes, fazer um treinamento EAD, por exemplo. As pessoas não acham que isso não é eficaz. E eu penso completamente diferente, né? Existem muitas plataformas de ensino que podem ajudar a transformar e a gerir o conhecimento daquela organização. Então, nós, como profissionais de treinamento e desenvolvimento, precisamos vender essa ideia para a nossa empresa, para que ela entenda que o processo de aprendizagem, ele é uma evolução e que todo profissional que está inserido dentro dela precisa permitir se conhecer, estar inserido para entender qual é a forma que ele aprende melhor. Então, é uma competência que hoje precisa ter muita atenção, está atrelando tecnologia aos processos de aprendizagem. Uma outra competência também que eu anotei aqui, que é muito legal, é adaptação. Seus treinandos, visão estratégica, visão pedagógica. Então, o que eu tenho que pensar? Que eu estou recebendo ali um projeto de treinamento e desenvolvimento para um grupo. Então, eu tenho que conhecer muito bem a realidade daquele grupo. Ainda há pouco eu falei sobre isso, que o analista de treinamento e desenvolvimento ele precisa estar integrado com os gestores muito para conhecer a sua equipe. Ele precisa estar integrado com a própria equipe para poder desenvolver projetos adequados àquela realidade. Senão, não faz sentido que esse analista faça um treinamento que não vá atender às necessidades e atender à realidade daquele grupo. E uma competência importantíssima para esse profissional, quando ele vai criar um programa de treinamento e desenvolvimento, é pensar naquele público que está recebendo aquela informação. Então, nós temos pessoas que aprendem de formas diferentes. E como profissional de treinamento e desenvolvimento, eu preciso conhecer isso. Eu falei ainda há pouco sobre essa proximidade com os gestores, essa proximidade com a equipe. Isso é muito importante para que o profissional de treinamento ele não elabore projetos e programas de treinamentos que não vão funcionar para aquele grupo que está recebendo. Então, existem pessoas que aprendem melhor através da prática, existem pessoas que aprendem melhor sozinhos, outras que aprendem melhor usando a tecnologia. Então, nós precisamos entender qual é a forma que aquele público que está recebendo aquele treinamento está aprendendo e passar a desenvolver projetos que atendam às necessidades daquela equipe, daquele grupo que está recebendo aquele conhecimento. Então, é muito importante o profissional de treinamento ter essa sensibilidade. Outra competência muito importante para o profissional de treinamento é conhecer o negócio. Esse, inclusive, é uma das dicas que eu dou até para quem está iniciando, não só na área de treinamento e desenvolvimento, como até na área da empresa mesmo. Eu estou entrando na empresa, você é analista dessa empresa. O que eu preciso saber? Então, a primeira coisa, eu preciso entender o negócio. Eu preciso ajudar a empresa a conquistar patamares maiores através da sua estratégia. Então, eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu estou tendo recente, né? Então, nós temos uma rede de atendimentos e nós percebemos que o atendimento estava sendo muito criticado pelos nossos clientes. Então, qual foi o projeto que nós criamos? Um projeto de excelência operacional dentro da área de treinamento. Então, é muito importante que o profissional tenha essa capacidade de entender a necessidade estratégica da empresa e, com isso, aplicar programas dentro do cenário do negócio que a empresa tem. Outra competência muito importante é você ter poder de influência.
E você, como profissional de treinamento, só vai ter poder de influência quando você conhecer o negócio, quando você estiver completamente ligado nas áreas, entendendo que problemas aquelas áreas têm e de que forma a área de treinamento e desenvolvimento pode contribuir para melhorar aqueles desafios que aquelas áreas têm. Então, você só vai conseguir falar em pé de igualdade com as lideranças quando você conhecer profundamente a realidade de cada área da sua empresa. E de um modo geral, quando você conhecer muito bem o negócio da empresa. Quais são os seus principais clientes, aonde a empresa atua, quais são os desafios de cada unidade, em cada estado, em cada país. Então é muito importante isso. O profissional da área de treinamento e desenvolvimento, ele não pode pensar dentro de uma caixinha. Ao contrário, ele tem que ter uma visão ampla. Então, se ele precisar ter inglês, ele precisa falar inglês. Se ele precisar ter um outro conhecimento, ele precisa buscar esse conhecimento. Ele precisa estar integrado com a empresa. Ele precisa vestir literalmente a camisa. Ele precisa entender, ele precisa ser da família daquela empresa. Ele precisa ser empresa. Outra competência muito importante dentro da área de treinamento e desenvolvimento para esse profissional é a questão ética e de confiança. Senhores, a área de treinamento e desenvolvimento é uma área que tem informações privilegiadas, como, por exemplo, quem vai desenvolver um processo de carreira, quem vai passar por um processo de sucessão, quem vai passar por um processo de coaching. Muitas vezes o profissional de treinamento que é formado em coaching, ele vai conduzir processos de coaching dentro de uma organização, como hoje eu faço atualmente, dentro de um programa de liderança. Então, o profissional de treinamento vai ter informações que são muito pessoais e confidenciais. São informações da carreira do funcionário, são informações que vão fazer total diferença na vida daquelas pessoas. Então, o profissional de treinamento, ele não pode, de hipótese nenhuma, trocar informações entre as áreas, entre uma área e entre a outra. Nós não podemos ter preferências por áreas. Nós temos que ser um profissional neutro. E temos que entender que o nosso papel é ouvir muito e falar pouco. E ouvir muito significa ajudar muito as áreas a desenvolverem suas equipes para que essas equipes possam alcançar os resultados estratégicos da empresa. Uma outra competência importante para o profissional de treinamento e desenvolvimento é a adaptabilidade. Ser adaptável às mudanças é muito importante. Eu sempre falo que dentro de um projeto, nós desenhamos o projeto ali com tudo certinho, bonitinho, mas sempre ele não acontece como a gente quer. Então, o nosso mundo é muito volátil, ele muda constantemente, ele traz coisas diferentes e o profissional de treinamento ele precisa estar adaptado a isso. Nós não podemos ter um profissional de treinamento que seja incapaz de pensar em mudanças. Ao contrário, o profissional de treinamento ele tem que pensar em mudanças constantes. Ele tem que gostar de mudar, ele tem que gostar de mudanças, porque mudanças é importante para conectar as pessoas dentro de uma organização. Principalmente nesse cenário de tecnologia que nós estamos agora, onde eu tenho defendido muito isso, porque a tecnologia ela serve para ajudar as pessoas a se aproximarem e a aprendizagem ela pode tirar proveito disso dentro de uma organização, usando ferramentas que possam ajudar os nossos colaboradores a aprenderem, mas principalmente a terem o conhecimento nas suas mãos de uma maneira muito rápida. Então, profissional, seja capaz de mudar, sempre. Outra competência, e para mim é a última, nós temos duas competências que eu vou falar, que é comunicação e negociação. O profissional de treinamento ele tem que ter essa habilidade de se comunicar. Por quê? Porque dentre as suas atividades, dentro das suas funções, ele vai precisar ministrar treinamentos. Então, eu já tive experiências de ter que ministrar treinamentos para um diretor de uma empresa, para diretores de um modo geral. Então, isso é uma rotina para quem é profissional de treinamento e desenvolvimento. O profissional de treinamento e desenvolvimento, ele não pode ter medo de falar em público, mas principalmente ele não pode ter medo de falar com pessoas que são hierarquicamente acima dele. Então, vão ter momentos que você, como profissional de treinamento, vai precisar dar uma palestra para o seu diretor, para o seu próprio gerente, para o seu próprio coordenador, e você precisa ter essa segurança
e entender que você é o especialista naquela área. Você está ali para contribuir com aquelas pessoas que não entendem desse mundo, mas estão ali dispostas e abertas a receber aquele conhecimento. Então, o profissional de treinamento, ele tem que falar bem, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber negociar muito bem, porque ele vai estar integrado com as áreas profundamente. E isso é importante. São competências que, se você que é profissional que está iniciando na carreira, você não tem, você precisa desenvolver. Através de um curso de multiplicador de treinamento, através de um curso de oratória, através de práticas de exposição mesmo, gravar vídeos e depois você se ouvir. Então, existem várias formas de desenvolver essa competência, mas é uma competência fundamental para o profissional de treinamento e desenvolvimento.